Vamos lá, pessoal, vamos falar então sobre a fatoração. Fatoração é a gente escrever um número decompondo ele em 2 e o 4 multiplicados, representa o número 8. Pode ser representado pelo número 8, né? Eu tenho aí o número 16, pode ser 2 vezes 8, dá 16. 4 vezes 4, 16. Então, eu posso escrever um número numa forma de fatores, utilizando a fatoração. A gente vai utilizar isso mais para quando a gente falar de letras, né? E aí a gente vai querer fazer uma simplificação e é mais vantajoso, muitas das vezes, lançar a mão da fatoração para que haja, então, uma simplificação. Vamos ver aqui um exemplo. Olha, eu tenho aqui 32 mais 28 dividido por 4. Então, duas maneiras de fazer. Nesse caso, é mais simples eu somar aqui 32 mais 28, que vai dar 60, e 60 dividido por 4, isto é, igual a 15. 15 é o resultado dessa conta. Mas se eu quisesse também fazer da seguinte forma, olha, eu vou transformar em fatores, aqui embaixo não aparece um 4, então eu posso, já que o denominador é 4, escrever, porque os dois são múltiplos de 4, escrever isso da seguinte forma. O 32 é a mesma coisa que 4 vezes 8. Ó, dois fatores para representar o 32. Como eu usei 4 aqui, também posso ver o 4 aqui no 28. 28 é como se fosse 4 vezes 7. Olha lá. Sobre 4. Já que esse 4 aparece aqui e aparece aqui também, nas duas parcelas aqui aparece o número 4, eu posso 4 em evidência, esse 4 aqui embaixo, eu vou ficar então com 8 mais 7, já que eu pus o 4 em evidência. Ok? E aí eu vou ter o seguinte, esse 4 aqui que foi em evidência, eu posso simplificar com o 4 que está embaixo, e esse passa a ser o resultado, 8 mais 7, ou seja, 15, igualzinho ao resultado que eu tenho aqui. É claro que nesse caso, não é vantajoso eu lançar a mão desse conhecimento da fatoração, porque é muito mais fácil fazer desse jeito aqui, ó. Somar e dividir por 4, eu vou achar 15, ok. Mas vai haver situações em que essa saída é a mais confortável ou é a que a gente vai ter para resolver uma situação. Então a gente tem que aumentar a nossa capacidade de resolução aqui, deu 15 lá também. Agora vamos a uma situação que eu usaria a fatoração, que seria mais aconselhável. Então vamos a essa fatoração aqui que eu pus, né? Eu tenho 81 menos x ao quadrado. 81 eu posso escrever assim, ó, 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é o mesmo que 81. Porque 9 ao quadrado é 9 vezes 9. E 9 vezes 9 dá 81. Como é que eu pensei no 9? Não foi à toa. Só você fazer a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada, porque aqui não está ao quadrado, a raiz quadrada daria o 9. Então quer dizer que o 9 ao quadrado é 81. Menos o x ao quadrado. Então, a gente já sabe, né, pela diferença de quadrados, é que a gente pode eliminar esses quadrados e escrever como, ó, primeiro mais o segundo, primeiro menos o segundo. Essa é uma maneira de escrever isso aqui numa forma fatorada. Ou seja, 9 mais x, posso escrever assim também. E 9 menos x. Pronto, é só fazer um com mais e um com menos. E já está escrito o mesmo número numa forma fatorada. Se eu multiplicar esse por esse aqui, ó, eu vou ter de volta esse resultado aqui. Então, de novo, a forma fatorada. Esse está ao quadrado. Que número que é o quadrado da 81? É o 9, porque a raiz quadrada de 81 é 9. Então, 9 ao quadrado é 81 menos x ao quadrado. Tira os quadrados e bota esse mais esse e esse menos esse. Tá aqui. Se aparecer as opções lá, você vai marcar a opção que tiver dessa forma aqui. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Então, aqui um outro exemplo de fatoração. Tá? Aqui eu tenho 3 termos, é um trinômio. Então, se ele quer a forma fatorada, atenção, ele não está mandando você resolver essa expressão. Até porque não está igual a zero. Se tivesse igual a zero, seria uma equação do segundo grau. Você colocaria A, B e C e resolver pela fórmula de Bhaskara. Ok. Só que não está igual a zero. Então isso é uma expressão. Tá? Não tem nem o símbolo de igual ali. Essa expressão aqui, na sua forma fatorada,
fica da seguinte forma. Olha aqui, ó. Você tem x ao quadrado, você tem 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Você vai fazer o seguinte, quando tiver 3 termos e ele falar esse nome aqui, ó, forma fatorada, você vai tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Isso aqui não tem na questão, você que vai colocar na hora. A raiz quadrada de x ao quadrado é o x sem o quadrado. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, lembrando, você vai botar uma raiz aqui imaginária. Essa raiz não tem na questão. Vai botar uma raiz aqui e a raiz no último. O do meio fica sem nada. Vou te falar como é que você confere pelo do meio. Aqui deu 3, aqui deu x. A raiz quadrada de x ao quadrado é o x sem o quadrado. A raiz quadrada de 9 é 3. O termo central que aparece aqui é sempre assim. Você vai fazer 2 vezes esse, e tem que dar o resultado do meio. Se der, beleza. Esquece o sinal por hora, ó. 2 vezes 3 vezes x. Quanto é 2 vezes 3? 6. E repete o x aqui, ó. 6x. É o termo central. E o que esse sinal aqui tem a ver? Vou mostrar agora. Quando tem 3 termos é assim que a gente procede. Raiz quadrada desse, raiz quadrada desse. O que der, ó, 3 vezes x, 3x. Multiplica por 2, sempre por 2. E vai dar o termo do meio, tá? Bom, o que eu quero com isso? A forma fatorada é essa raiz quadrada aqui, que é o x, do último número de 9, que no caso deu 3, e esse sinal que está aqui, repete aqui no meio. Põe isso ao quadrado. Esta é a forma fatorada. Esta é a forma fatorada desse trinômio, que tem 3 monômios. Ok, pessoal? Então, aparecendo assim na prova, já sabe como fazer. É claro que se na prova tiver aqui 16, tu vai botar 4. Raiz quadrada de 16 é 4. Ok, pessoal? Então é isso aí. Forma fatorada de um polinômio. Dei aqui 2 exemplos. Antes de eu ir para a próxima questão, você pode lembrar o seguinte. Você não falou que a forma fatorada tem que apresentar fatores? Então, mas quando eu botar o quadrado, ali já está o fator, é a base 2 vezes. Se eu tiver, por exemplo, 4 ao quadrado, o que é isso? Aqui o 4 em forma de fatores. 4 vezes 4. 2 vezes porque aqui está elevado a 2. 4 vezes 4, está em forma de fatores. Ao quadrado repete a base 2 vezes. Esse cara aqui é o quadrado, só você repetir essa base 2 vezes. Ó. X menos 3, igualzinho está aqui. E de novo, x menos 3. Igualzinho, tá? Não vai botar um mais e um menos, não. Aquele caso do mais e do menos é quando você tem 2 termos só, aqui você tem 3 termos. É diferente, tá? Então não troca sinal no segundo, não. Então, pessoal, agora a gente vai ver as coordenadas de um ponto. Questão de número 2, quais são as coordenadas do ponto M? Tá aqui o nosso ponto M e o par é ordenado, tá? Num plano cartesiano. Ordenado porque tem que seguir esta ordem, não pode trocar x primeiro e y depois. Primeiro o número que está na linha do x e depois o número na linha do y. Na linha do x, o número que eu tenho é menos 3, em direção ao ponto M. Então o x, que é sempre o primeiro, será menos 3. E o segundo, que vai ser o meu y, né, na linha do y, eu vou pegar o número 2. Então as coordenadas, menos 3 e 2. Ok, pessoal? Vai lá e marca menos 3 e 2. Vamos à próxima questão. 3. A pergunta é: qual das equações abaixo é do segundo grau? Equação, então, tem que aparecer o símbolo de igualdade. Para a equação ser do segundo grau, a minha incógnita, no caso, o x, deve estar elevado ao quadrado. Ok? Então aqui eu não tenho um x elevado ao quadrado. O x está elevado a 1 quando não tem nada. Então essa é do primeiro grau. O 6 ao quadrado não é a minha incógnita, tá? A incógnita é a letra que a gente usa no caso. Aqui eu tenho 2 elevado a x. Não é do segundo grau, que vai ser uma equação exponencial, na verdade. E nesse caso eu tenho um x ao quadrado. X ao quadrado, então essa sim é uma equação do segundo grau. Aí se fosse x ao cubo, professor, aí a equação seria do terceiro grau. Por exemplo, x ao cubo menos 8. X ao cubo menos 8 é uma equação do terceiro grau. Terceiro grau porque o expoente é 3, tá?
Então, como aqui o expoente do x é 2, esta é uma equação do segundo grau, como pede o enunciado. Se não for o x ao quadrado, então ela não é do segundo grau. Ok, pessoal? Falando em equação do segundo grau, vamos então responder quais são as raízes dessa equação do segundo grau. Essa equação é do segundo grau, porque o expoente aqui do x é x ao quadrado. Ah, mas aqui está elevado a 1. Sim, mas para o maior expoente é o 2, então é do segundo grau, tá? Se o maior expoente numa equação fosse o 3, aí seria do terceiro grau. Tá legal? Mas como é o 2, é do segundo grau, então vamos resolver essa equação, né? A gente já sabe destacar logo aqui direto, ó, quem vai ser o A, o B e o C. O A, o B e o nosso C. O A, no caso, vale 1, é 1x ao quadrado. O B, no caso, é menos 5. E o C, no caso, é menos 14. Vamos trazer para cá, então, ó. A, B, C. Então, o A é 1, o B é menos 5 e o C menos 14. Trouxe tudo para cá, então. Então, agora a gente vai fazer a fórmula de Bhaskara. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, no lugar do B, ó, no lugar de cada letra eu vou pondo um parênteses, tá vendo? Esse B, como é ao quadrado, eu tenho que botar um quadradinho aqui também. Aí ficou assim, no lugar do B, no caso é menos 5, bota aqui. Depois vem o A, no caso é 1. E o C, menos 14. Vamos lá. Então ficou como? Menos 5 ao quadrado vai dar 25. Porque 5 vezes 5, 25. 5 ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25, porque vai bater 2 menos, né? Menos 4 vezes 1, 4 e 4 vezes 14. Olha aqui, esse menos com esse menos, tem 2 menos multiplicando aqui, então isso aqui vai passar a ser mais, hein? Se só tivesse só o menos da frente, ficaria menos aqui. Mas como é menos 4 vezes 1, vai ficar menos 4. E menos 4 vezes menos 14 vai dar mais 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, com o que foi 5. 56 com 25, resposta 81. Então, delta é igual a 81. Temos aqui a fórmula completa, menos o B, então menos aqui, eu boto o B aqui dentro, ó, menos 5 é o B. Raiz de delta, delta é igual a 81, então bota aqui dentro 81, onde seria o delta, e sobre 2A, o A no caso vale 1, então boto 1 aqui. Então nossa resposta já está ficando assim. X é igual a menos menos, mais 5, mais ou menos 9. Por que 9? Raiz quadrada de 81 dá 9. 2 vezes 1, 2. Agora vamos às respostas. Primeira delas, 5 mais 9 sobre 2. E depois eu vou ter 5 menos 9 sobre 2. Então a resposta é somando, dá 14. 14 dividido por 2, 7 é a primeira resposta. 5 menos 9 é menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então a resposta é 7 e menos 2. Então se ele quer saber qual é o conjunto de solução, ou quais são as raízes, né? O conjunto de solução no caso aqui seria, no caso, 7 e menos 2. 7, o conjunto de solução é isso aí. As raízes seria também 7 e menos 2. Ok, pessoal? Vamos a uma próxima questão aqui, pessoal. Essa equação do segundo grau aqui vai nos apresentar um delta igual a zero. E muitas questões a gente vê a pergunta, o que acontece quando delta é igual a zero? Muitas questões, né? Muitas perguntas estão relacionadas a isso. O aluno não sabe o que responder. O que acontece sendo delta igual a zero? Vamos ver aqui o que vai acontecer. A gente vai ver que o delta vai dar zero e olha o que vai acontecer, ó. Então vamos fazer pela fórmula de Bhaskara, tá? Vamos fazer assim, ó, A, B e C. O A é 1, é 1x ao quadrado, o B é menos 10 e o C é 25. Daí o delta é B ao quadrado, já vou fazer direto, tá, gente? B ao quadrado menos 4AC.
b ao quadrado menos 4ac. Então está ficando assim, o b é menos 10, 4 vezes o a é 1 e o c é 25. Olha o que vai acontecer aqui, 10 ao quadrado é 100, que é 10 vezes 10, menos 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 25 também vai dar 100. Ou seja, o nosso delta é igual a zero. Exatamente a pergunta que está aqui, ó. O que acontece quando esse delta é igual a zero? É o que vai acontecer nessa equação. Porque delta aqui deu zero. Vamos ver o que vai acontecer. Menos o b vale menos 10. Delta deu zero sobre 2a. E o a vale 1. Olha então o que vai acontecer. Menos, mais 10, mais ou menos. Raiz quadrada de zero é zero. Daí, eu vou ter o seguinte. A primeira resposta vai ser 10 mais 0 sobre 2. E a segunda resposta vai ser 10 menos 0 sobre 2. Uma resposta com mais e uma com menos. E o que vai acontecer com delta igual a zero? Ó, vamos ver agora. 10 mais 0. 10 dividido por 2, 5. E aqui, 10 menos 0. O mesmo 10 dividido por 2, 5 de novo. O que aconteceu então com delta igual a zero? As duas raízes são iguais. As duas respostas são iguais. Temos, portanto, duas raízes reais iguais. Aqui, ó, 5, 5. Ok, pessoal? Então agora sim, vamos para outra. E agora ele pergunta qual o conjunto solução em. Nós vamos colocar dois exemplos. Exemplo A, esse aqui, daqui a pouco eu coloco o exemplo B. Perguntar o conjunto de solução ou quais as raízes é a mesma coisa. Eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Porque se a equação é de segundo grau, eu posso usar a fórmula de Bhaskara sempre. Mas nesse caso, tem forma mais maneira. Qual o conjunto de solução em 4x ao quadrado menos 12x igual a zero? Posso perguntar qual o conjunto de solução ou quais as raízes? Também poderia perguntar assim, tá? Vou ter aqui letra A, porque eu vou passar também um outro exemplo. Então, eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara porque apresenta aqui o x ao quadrado. Para ser o x ao quadrado, pode usar a fórmula de Bhaskara sempre. Mas quando está faltando um dos três, né, o B ou o C no caso, você tem maneira mais rápida e mais fácil de fazer do que utilizando a fórmula de Bhaskara. Eu uso a fórmula de Bhaskara basicamente quando eu tenho o A, o B e o C. Tá, aqui eu tenho o A, que é 4, o B é menos 12, o C não tem. Então, eu não vou fazer pela fórmula de Bhaskara, tá? A maneira mais simples aqui de fazer é você pôr uma dessas letras em evidência. Posso pôr aqui, ver se tem alguém que eu possa pôr em evidência. Colocando, sempre eu vou ter nesse tipo de caso que eu vou poder colocar o x em evidência. Até poderia pôr 4x, mas botar o x em evidência já satisfaz, tá? E aí, se eu tirar um x daqui, vai ficar 4x. Lembrando que x ao quadrado é x vezes x. Se eu pegar um x para botar aqui em evidência, então eu passo a ter 4x elevado a 1, porque o outro x eu coloquei aqui fora em evidência. Menos 12. Esse x aqui, já que não está elevado a 2, está elevado a 1 só, eu retirei e é representado também por esse x aqui. Então eu tirei um x de cada. Aqui só tinha 1, ficou sem nenhum, aqui tinha 2, ficou com 1 ainda. Igual a 0. E vamos agora às respostas. Então você tem uma equação que já está nesse formato aqui, é fácil fazer. Tá? Basta você pegar esse x aqui, falar que ele já é igual a 0, essa já é a primeira resposta. Olha como é que é simples, ó. Não precisou de eu fazer um monte de conta para encontrar no final 1 dos x igual a 0. E a outra resposta é pegar o que ficou dentro do parênteses e também igualar a 0. Aqui, ó, isso aqui é igual a 0. Está aqui dentro igual a 0. Jogo agora o 12 para o outro lado, agora ficou fácil. Menos 12 ficou mais 12. Então o x é igual a 12 sobre 4. Passa o 4 aqui para baixo. 12 dividido por 4, 3. Essa é a segunda resposta. Então, nesse caso, o conjunto de solução seria 0 e 3. O conjunto de solução seria 0 e 3.
ou as raízes seriam 0 e 3. Ok? Agora, pessoal, nesse novo exemplo, veja só, se eu multiplicar aqui distribuindo, não está errado. Eu vou ter o quê? 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado. 3x vezes 10 vai dar 3 vezes 10, 30, menos 30x e tal. E aí, como eu vou ter x ao quadrado, eu posso resolver com a fórmula de Bhaskara. Mas, como já está no modelo de um produto, ó, de fatores separado, eu posso fazer isso direto, pessoal. Eu posso fazer assim, ó. Pega esse 3x, que vai multiplicar esses dois, não faço isso, e já é, o primeiro termo já é uma multiplicação direta, o primeiro fator. 3x igual a 0. E aí depois eu faço esse cara que for dentro do parênteses também igual a 0. Igual o exemplo que eu acabei de dar agora. Igual o exemplo anterior. Se aqui fora é vezes, esse vezes esse, diz que esse é igual a 0 e depois o parênteses é igual a 0. Pronto, pode fazer assim, é bem mais rápido. E aí esse 3 que está multiplicando passa para cá dividindo, vai ficar x é igual a 0 dividido por 3. Então x é 0. Essa já é a primeira resposta. Nesses casos não precisa usar a fórmula de Bhaskara, é mais rápido. E aqui passo 10 para o outro lado, eu vou ter a segunda resposta. Menos 10 do outro lado, mais 10. Qual é o conjunto de solução? Ou as raízes, né? X é 0 ou 10. 0 e 10 são as raízes, nesse caso aí. Só espero que vocês tenham gostado da explicação. Deixa o like aí e continue nos acompanhando nessa jornada aí de matemática. Vamos lá.